Olá, pessoal! Estamos começando o primeiro episódio do podcast Pode Acreditar. Esse é um projeto que eu estou começando agora e o intuito é trazer histórias de empresas, histórias de vidas que venham nos incentivar, nos motivar. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, eu quero pedir para vocês se inscreverem, acessar o nosso Instagram, @pode_acreditar, e lá vai estar o link para o YouTube, para nossas redes sociais, para o Spotify. Então é muito importante que cada um de vocês estejam se inscrevendo, compartilhando, para que a gente possa começar realmente esse projeto e alcançar muitas pessoas. Eu tenho certeza que todas essas histórias vão acrescentar, vão nos ensinar. Eu tenho muitas expectativas, é com muita alegria, dá aquele friozinho na barriga, né, da gente começar um novo projeto, mas a gente precisa dar esse start e hoje eu estou dando esse start. E quem está aqui comigo é a Juliana Medeiros. Juliana, muito bem-vinda. Ela está à frente da administração do Círculos Lanches. É uma empresa, creio que todo mundo que está assistindo aí conhece, mas se você não conhece, é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado alimentício, mais específico de lanches, na cidade de Pelotas. Hoje eles têm várias unidades, ela vai contar um pouquinho como a empresa começou. Eu conheci a história, apesar de ser pelotense, eu conheci a história numa conferência de mulheres de negócios que a Associação Comercial ministrou, né, aqui em Pelotas, e ali tinham algumas mulheres trazendo as suas histórias, as histórias das empresas, e aí eu parei para ouvir a Juliana, ela contando a história dos Círculos. Eu fiquei assim, nossa, eu sou pelotense e não sabia os detalhes, e como me agregou ela poder falar e contar que, como para muitos o início não é fácil. Então a gente vê que também para se manter não é fácil, e há 30 anos, né, diante de tantas coisas que acontecem, eu acho super importante e válido essa nossa conversa. Então, bem-vinda, Juliana. Oi, Débora, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder contar a história dos Círculos, a história da minha família, né? Trajetória dos meus pais. O Círculos completou no passado 30 anos, a gente está aí se encaminhando para o 31º ano, agora em março. Eu estou há 16 anos que eu retornei a Pelotas, e aí junto com os meus pais a gente administra essa empresa familiar. A gente conversava antes, né, nos bastidores, que é uma grande honra para nós. O Círculos acabou se transformando num patrimônio de Pelotas. É verdade. Eu digo que o Círculos Lanches, né, ele ultrapassou a barreira da cidade de Pelotas, né, por ser um estabelecimento que fica próximo ali à universidade, né? Desde que eu me conheço por gente, assim, né? Tem os Círculos ali próximo da Universidade Católica, estudantes de todo o Brasil, né? Que vêm para Pelotas, né? Pelotas ser uma cidade universitária, pessoas que vêm trabalhar, que vêm para um curso, que vêm uma coisa, quando tem que indicar uma lancheria que tu sabe assim, ó, que o cliente vai sair satisfeito, vai nos Círculos Lanches. Então eu tenho certeza que tem pessoas aí que daqui a pouco estão morando em outro estado e diz, cara, que saudade dos Círculos pelotense. A gente tem um grupo do podcast e tem uma menina que ela tá morando em Florianópolis. E aí quando eu falei, eu digo, olha, a primeira, ela, ai, que vontade, me manda um Círculos, ela disse. Então realmente é uma empresa que se consolidou. A gente vê muito isso no final do ano. Nessa época de Natal, Ano Novo, vem muita gente passar festas de final de ano em Pelotas, né? Ou porque tem família aqui, ou amigos aqui. Então a gente vê aquele boom do movimento de gente com saudade. É esses relatos que a gente ouve, assim, né? Pô, esperei o ano inteiro para chegar o Natal, para eu poder vir a Pelotas e comer os Círculos, né? Pra gente é um motivo de grata satisfação. E quando a gente viaja, a gente encontra às vezes, né, pessoas, às vezes eu saio, tô viajando com um boné do Círculos, uma camiseta do Círculos, as pessoas me abordam, ou porque moraram ou estudaram aqui e tem saudade do nosso lanche. Com certeza. E Ju, vou te perguntar então assim, como tudo começou? Porque, tipo,
né? Da onde? Vamos começar a fazer lanche, foi com os teus pais, né? Mas como que começou, assim, os Círculos Lanches? Bom, a gente vem de uma família bastante humilde, né? O meu pai chegou a estudar até a 3ª série só, e minha mãe nunca foi à escola, né? Eles se conheceram e foram morar juntos em 3 meses, né? Foi o primeiro namorado, assim, da minha mãe. Minha mãe morava na zona rural, veio para a cidade para trabalhar, já trabalhava na zona rural, aí veio para a cidade, aí em seguida conheceu meu pai, e eles foram morar juntos, né? E desse casamento nasceu eu, Juliana, né, que sou a mais velha, e a minha irmã Carolina, que mora no Canadá. Pois se der tempo eu falo sobre ela. E assim como todo brasileiro, o seu João e a dona Maria tinham aquele sonho de dar condições melhores para suas filhas, né? Poderem proporcionar opções melhores de estudo, enfim, né? Ter um pouco mais de conforto. E eles sempre foram muito trabalhadores, sempre trabalharam muito. Meu pai, praticamente uma vida inteira trabalhando como motorista, ou de táxi, ou de ônibus, chegou a trabalhar em várias empresas de Pelotas, inclusive no Embaixador, fazia linha para o Chuí. E a minha mãe, quando ela trabalhava para fora, aqui na cidade, ela trabalhava como doméstica, e ela trabalhou em casas de famílias mais abonadas, digamos assim, então ela aprendeu muito da culinária. Minha mãe sempre teve muita aptidão para cozinha, né? Então, quando meu pai saía para trabalhar, a minha mãe começou a fazer doces e salgados, né? Foi a primeira vez assim que eles empreenderam. Minha mãe fazia doces, salgados, tortas para vender, e meu pai levava para os motoristas, para os cobradores dos ônibus para vender. Minha mãe vendia na vizinhança, né? Assim que eles começaram, foi o primeiro empreendimento deles, assim, tudo para ter mais uma fonte de renda. Depois disso, meu pai foi trabalhar com os meus tios. Meus tios tinham uma rede de padarias aqui em Pelotas, que era bem forte. Minha mãe também foi trabalhar com eles. E em um determinado momento, eles resolveram ampliar o ramo de atuação, e existia um trailer do lado da Universidade Católica que foi colocado à venda. E eles viram ali, esses meus tios, uma oportunidade de negócio, compraram esse trailer, e o meu pai foi convidado para trabalhar, para tocar o trailer, né? 3 meses de funcionamento, eles entenderam que não ia ser possível administrar já os negócios que eles tinham e mais o trailer, e ofereceram então, né, para os meus pais: vocês não querem ter um negócio próprio, comprar esse trailer? E a minha mãe sempre conta assim, ela não tinha a menor condição de comprar absolutamente nada, né? E aí eles fizeram um negócio: não, a gente parcela para vocês em 3 anos. Minha mãe disse que tudo na vida dela, no mínimo, leva 3 anos de parcelamento, né? E aí eles viram ali uma oportunidade. Quem sabe não é agora que a gente finalmente consegue melhorar de vida, né? E aí agarraram com unhas e dentes. O trailer funcionava ali, então, do lado da Universidade Católica, né? Foi dado o nome de Círculos Lanches em função da padaria essa dos meus tios, que era o Círculo Operário, né? Já não existe mais na cidade. E na época, e até hoje, os meus pais moram no final do Areal, passando ali o Obelisco. Dá uma média mais ou menos uns 8 quilômetros, para quem está nos assistindo que não é de Pelotas, uns 8 quilômetros mais ou menos de distância entre a casa dos meus pais e o trailer. E eles não tinham carro, né? Então, como é que eles vinham trabalhar? De bicicleta. Durante o dia, eles preparavam as carnes, cortavam carne, faziam as compras. O meu pai só tinha uma bicicleta, meu pai carregava a minha mãe no bagageiro com as sacolas, com as comidas e tal. Durante o dia, eles iam de ônibus para abastecer o trailer com bebidas, fazer limpeza e tudo mais. E aí, então, eles abriam o trailer a partir das 17, 18 horas. Começaram só os dois, né? Eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos na época, né? E aí, claro, na época, como a gente falou antes, Pelotas já tinha essa tradição, nós já tínhamos nomes consagrados em Pelotas, né? Concorrentes muito fortes. O Sanata, que era vizinho de menos de 100 metros, o próprio Canil, né? Bolonha Lanches, já eram trailers que existiam. Consagrados. Para quem também não é da cidade, nós tínhamos até alguns anos atrás mais de 300 trailers espalhados em Pelotas de lanches, né? A Avenida Bento Gonçalves e outros pontos, no de Caxias, Laranjal. E o que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma ação contra a prefeitura para regularizar os espaços públicos da cidade, e esses trailers não podiam mais ficarem fixos, eles viraram todos móveis.
Muita gente perdeu o seu negócio por conta disso, porque não conseguiu, né, fazer a mudança necessária. Mas na época que meus pais abriram, existiam esses trailers todos, então. Então, qual foi a grande jogada que meus pais fizeram para tentar captar mais clientes e serem conhecidos? Eles sabiam que eles tinham um bom produto, né? Mas as pessoas não conheciam eles. Então, o que eles faziam? Os trailers geralmente fechavam por volta de 1 da manhã, mais ou menos. Então, eles tiveram a seguinte ideia: vamos nos manter abertos até bem mais tarde. Na época, ali no entorno das universidades, tinha muitas festas, né? Tinha a festa do direito, tinha a festa da odonto, das universidades, né? Verdade, era um polo de festas naquela época, né? Então, quando as pessoas saíam dessas festas, morrendo de fome, tinham que procurar um lugar para comer. Iam nos pontos tradicionais, já estava fechado. E aí, por falta de opção, iam comer os círculos. E né? depois que conheciam. E aí depois que conheciam, gostavam do sabor, da qualidade e acabaram virando clientes. 1 ano depois, meus pais sentiram a necessidade de ter uma pessoa para ajudá-los, que é a Laura, nossa funcionária até hoje, está conosco até hoje, né? E aí os anos foram passando e foram vindo outras pessoas. Hoje a gente emprega mais de 70 pessoas diretamente em 4 unidades e mais a cozinha industrial. Nossa, imagina, um negócio que começou ali, na verdade, eles receberam assim, né, quase que dizer assim, um presente. É um presente, quando Deus quer fazer, né, não adianta, eu penso assim. Sabe que a gente fala muito isso na nossa família, né, a gente é muito grato pela oportunidade que a gente teve, e a resposta que a gente recebe sempre do meu tio, do meu primo, é a seguinte: ao longo da vida deles, na trajetória profissional deles, e assim de outros tantos profissionais, várias pessoas tiveram oportunidades, mas poucas talvez souberam aproveitá-las, porque é muito difícil o início, né? Então, às vezes as pessoas nas primeiras dificuldades falta um pouco de resiliência para, não, vamos lá, persistir, né? A minha mãe conta sempre uma coisa, que uma das dificuldades enormes que nós tivemos foi em relação à teleentrega. Nenhum motoqueiro queria trabalhar conosco, não tinha entrega, né? Já era conhecido, então o motoqueiro ganhava por entrega, começava a trabalhar, aí tinha uma entrega na noite, tinha 2, ninguém ficava. Todo dia tinha que trocar um motoqueiro, era um transtorno para conseguir um motoqueiro. E aí minha mãe fez uma promessa para um dia que a gente fazer 20 entregas, eu vou lhe dar um presente, mas fique conosco, vai dar certo, acredite, a gente acredita, vai dar certo, nós temos um bom produto, fique conosco, não nos abandone. E ele não nos abandonou, trabalhou 18 anos com meu pai e com a minha mãe, né? Então naquela época ele fazia 5, 6 entregas, hoje a gente não faz menos de 250, 300 pedidos por dia de entrega, só de entrega. Então se eles tivessem desistido lá, já no primeiro, né? Eu não estaria aqui para te contar não estaria aqui para te contar essa história, entende? Sim, porque as barreiras tinham muitas. Né? Imagina, primeiro eram os 2, né, para fazer lanche para pessoas que já estavam acostumadas a comer lanches de outros estabelecimentos, né, com um certo grau já de qualidade, já consagrado. Então tu entrar no mercado que para ti, tu que não entende muito, tu diz assim, nossa, o que eu vou fazer ali? Aí tu pensa, não, eu tenho uma equipe, eu tenho uma estrutura. Não tenho. Não. Eu tenho carro, eu tenho isso para me deslocar, para facilitar. Não tenho. Então, realmente, tu tem que acreditar muito. E tu falou que a tua mãe é que criou os lanches. Como é que se criou os lanches dos círculos? Assim, a gente tinha um cardápio básico, bem no início, assim, por exemplo, não existia o X-Bebum no início, né? Eu posso contar aqui a história do X-Bebum para vocês. E a gente tinha um cardápio básico muito similar ao que já existia no mercado, né? Os lanches básicos. Para quem também não é da cidade, aqui em Pelotas nós não temos tradição de hambúrguer, né? Em outras cidades do estado, até sobe já para Santa Catarina, a tradição é do hambúrguer, né? Aqui nós trabalhamos com carne picada, né? Com bauru mesmo, Então a gente tinha ali um cardápio bastante simples, né? Pequeno, muito baseado no que já existia no mercado. E a minha mãe, eu sempre digo assim que eles formaram uma boa dupla. Minha mãe muito focada na questão de escolha de matéria-prima, de ingredientes, de modo de preparo. E o meu pai muito criativo para novidades, né? Então, por exemplo, o X-Bebum, que é o nosso lanche mais conhecido, mais famoso, né? Que aí saiu das fronteiras, né? De Pelotas já. É muito conhecido. É uma receita do meu pai. Né? Então meu pai ele estava preparando um lanche para ele
né? Fazendo uma experiência com vinho, porque a base do X-Bebum é vinho, né? O Catra com vinho. E aí um cliente chamado Juliano, estudante de medicina da Católica, chegou e viu ele com vinho e perguntou: tio João, porque os clientes chamam muito meu pai de tio João e tia Maria, né? Sim. Tio João, o que vai sair aí? É sagu? Sobremesa típica nossa aqui também, né? Sim. E ele, não, tô fazendo um lanche pra mim, tô fazendo uma experiência. Ele, eu quero provar. E o pai disse: pai, eu não sei nem se vai ficar bom, é o primeiro que eu tô fazendo. Aí ele respondeu pro meu pai: não, aqui tudo é bom, não vai fugir a regra. E o pai disse: não, então eu vou dar o meu lanche pra te experimentar. Aí o pai dele disse: pai, tio João, muito bom, uma delícia. No outro dia ele veio de novo: tio João, faz um daquele. Voltou de novo: tio João, faz um daquele. Tio João, trouxe aqui a minha namorada, trouxe meus amigos, faz aquele lanche. E começou a trazer pessoas para experimentar o lanche. Tio João, esse lanche tem que ir pro cardápio, vai ser um sucesso, é uma delícia, né? E pai, mas será? Com vinho e tal? Pai, como é o nome que nós vamos dar para esse lanche? Mas vai perguntou, disse: vou dar um lanche que eu tô em homenagem, vai ser o Bauru do Juliano, o Bauru do doutor. Disse: não, tio João, se leva vinho, X-Bebum. E aí foi aí que surgiu o nosso lanche mais famoso. Inclusive, a gente foi atrás é um personagem famoso da nossa história, esse Juliano, né? E ele tá no Centro-Oeste, médico, né? E aí, quando o Círculos fez 25 anos, eu tinha um sonho muito antigo, que era escrever um livro contando a história do Círculo. Até depois vou te presentear com um. E eu fui atrás desse Juliano para ouvir essa história que eu tô te contando, né? E a gente entrevistou ele foi... Conseguisse achar Fiz uma pesquisa, foi difícil, viu? Pois é. Bem difícil, porque a gente não tinha contato nenhum. E até porque eram muitas pessoas, né? E aí eu lembro bem, eu falei: pai, tu conhece, lembra do Juliano? Tem um telefone, tem algum contato? E meu pai disse assim pra mim: então, o nome dele é Juliano, ele fez medicina na Católica, tinha um irmão dele que também fazia medicina, ele tem um sobrenome italiano, e é isso, meu pai, olha no Google o que tu acha. Bem simples. E aí eu falei: não, vai ser impossível, mas eu sou muito persistente, né? E aí eu fui por tentativa e erro, e eu ia mostrando fotos para meu pai e para minha mãe. Pra ver se ele é esse. Aí meu pai recordou que há muitos anos atrás tinha ido a Porto Alegre e encontrado ele trabalhava na SAMU em Porto Alegre. E aí esse dado foi fundamental, porque aí eu fui eliminando outros, né, que apareceram. Aí mostrei uma foto, e minha mãe é muito fisionomista, né? E aí a minha mãe me disse: olha, minha filha, é muito parecido, mas esse cidadão aqui tá careca. Eu disse: sim, mas faz 20 anos as pessoas perdem o cabelo. Pode ser ele. E aí eu liguei dizia o nome do hospital, né, que ele trabalhava. Liguei, me identifiquei, ninguém quis me dar o número dele, obviamente, né? E eu falei: não, vou insistir. Aí contei uma história, de: olha, eu tô investigando uma pessoa, por favor, dá um recado, dá meu telefone. 2 dias depois toco meu telefone e eu não vi que era outro DDD, eu atendi. E aí eu disse: bom dia e tal. E a pessoa: olha, aqui é o Juliano, eu tô ligando, tô retornando uma ligação. E eu falei: olha, aqui é a Juliana, eu sou de Pelotas, eu tô procurando uma pessoa, eu não sei se é tu. Eu sou filha do João e da Maria dos Círculos. E ele responde: fui eu que criei o X-Bebum. Ah, que bacana. Eu não acredito. E aí ele tá no livro e ele tá num vídeo também, que a gente tem um canal no YouTube também, contando a história dele nos 30 anos, a gente entrevistou ele, né? E faz parte da história. Faz parte da nossa história. Eu sempre digo assim, né, Débora, que a gente não vende Bauru, a gente escreve histórias. É verdade, com certeza. E eu tenho certeza da vida das pessoas, né? Sim, imagina, uma referência. E eu ia te perguntar outra coisa. Dentro desses 30 anos, como tu diz no início, lá atrás, difícil tudo, o mundo mudou, né? Vamos dizer que nesses últimos anos já mudou um monte na função de pandemia e tal, então... Imagina em 30 anos, né? Vocês cresceram, filhas, né? Também. Os dois administrando a tecnologia. Eu vejo a minha mãe, que é uma pessoa mais idosa, tem uma dificuldade dessas modernidades e tal. E aí, como é que fez, assim... vocês participavam
vocês filhos da administração, eles tocavam e chegou uma hora que vocês tiveram que, tu no caso, né, assumir. Depois eu quero que tu fale da tua irmã assim, porque eu lembro que tu citou lá na palestra, eu achei bem legal. Eu comentei com o Paulinho, digo, tu sabe que a irmã trabalha na Apple, né? Bem legal. Mas eu quero que tu conte assim, como é que foi, assim, porque o difícil é se manter, né, Juliana? E aí, como é que fez? Criaram os lanches, começaram, né, a conquistar, vamos dizer, os clientes, o mercado ali, mas e aí? Como é que foi para permanecer? Isso é uma coisa que eu falo sempre, assim, né? Antigamente, como é que o mercado funcionava? Tu tinha que ter um bom produto. Tu tinha um bom produto, ponto. Tu podia ser líder de mercado se tu tivesse um produto. Isso funcionava muito bem há 30 anos atrás. Ao longo dos anos, com as concorrências aparecendo e tudo mais, e o mundo mudando, a tecnologia entrando nas redes sociais, não basta mais tu ter um bom produto. Tu tem que ter um excelente serviço, um ótimo atendimento, e tu tem que ser visto. Né? Hoje em dia, eu não conheço uma empresa de sucesso que não esteja ativa nas redes sociais, porque as pessoas gostam de frequentar lugares em que esses lugares apareçam, né? Então, aí eu entrei na jogada, né? Eu sempre ajudei meus pais no trailer, né? E aí me formei, eu sou psicóloga, me formei aqui em Pelotas. Eu fui fazer um MBA em gestão empresarial em Porto Alegre, e eu queria muito trabalhar na minha área. Trabalhava com recursos humanos, era o que eu queria trabalhar. Eu fui trabalhar em Rio Grande, depois eu trabalhei em Santa Catarina, e aí eu deixei de lado um pouco os círculos nesse período. E há 16 anos atrás, os meus pais, o Círculos tinha metade do tempo que ele tem, né? Os meus pais sentiram necessidade que precisavam de ajuda. Né? Porque o Círculos já tinha tomado um certo corpo, um certo volume, mas precisava se profissionalizar. Né? Faltava ferramentas, conhecimento, pessoas que pudessem auxiliar. Então, foi um crescimento até nesse ponto um pouco desordenado, né? Faltava experiência prévia até deles, né? Era o primeiro negócio que eles tinham, né? Que estavam gerenciando. E aí eles me convidaram para retornar para Pelotas, né? Com a seguinte condição: não queremos sociedade, abre a tua empresa e assume a teleentrega. Na época a teleentrega funcionava em frente ao Sanata, tinha uma casinha alugada ali. Eu fiquei acho que uns 2 anos ali, depois eu fui para o prédio da Deodoro, onde eu estou até hoje. Então, como que funciona a partir de então, esses 16 anos para cá? Nós não somos sócios, né? Eles tocam a unidade deles, eu toco as minhas, mas nós administramos em conjunto, tomamos decisões em conjunto. Então eu trouxe a minha experiência, eu trabalhava numa multinacional, trouxe meu conhecimento, a minha experiência na questão da gestão da qualidade, que é fundamental, questão de processos, procedimentos, na questão de gestão de recursos humanos, né, cargos e salários, treinamentos, desenvolvimento da equipe, na questão de tecnologia, né, da gente poder ter um sistema. Quando eu cheguei em Pelotas, parece até piada falar, mas a gente não existia computador no Círculos. Era tudo na caneta, tudo papel e caneta, todos os pedidos. E aí tu imagina assim, ó, o nosso cardápio ele é bastante extenso, mas é tudo feito de uma maneira muito artesanal. Então o cliente, ele praticamente monta o seu lanche, né? Então ela pede um x-bebum, mas é com pão com gergelim. Sim. É com ovo só a clara. Com cebola, essa é a alface. Cebola, exatamente. Então, tu imagina aí chegávamos, por exemplo, nós 3 que estamos aqui, anotar todas as especificidades de cada lanche, a caneta. Toda vez que a Débora ia lá, o lanche da Débora tinha que repetir o lanche dela, né? Então, além de se demorar, né, o cliente ficava chateado. Poxa, mas peraí, né? No mundo que a gente vive, digital, né? Então, eu vim para isso, assim, né? Para profissionalizar, para trazer tecnologia. Trazer essa inovação. A minha mãe, a gente tem alguns conflitos em relação a isso. A minha mãe, eu posso inventar qualquer coisa, ela super top. O meu pai é um pouco mais restrito. Meu pai ainda acredita muito que
é preciso ter um bom lanche, que é obviamente que é preciso ter sabor e qualidade, um bom atendimento e que a propaganda é no boca a boca. Ele acha ainda que essas ferramentas ainda que ele acha que assim já seria o suficiente. Porque como eles construíram dessa maneira, pra ele talvez diz, não, mas eu não precisei disso até hoje. Até agora, porque exatamente, só que o mundo globalizado não funciona mais assim, né? Tem que ter Instagram, tem que aparecer, tem que responder as pessoas, tem que interagir com os clientes nas redes sociais, não basta você só ter uma rede social vazia que tu não interaja com as pessoas, né? A partir do momento que tu te propõe, é a mesma coisa, tu tá te propondo a ter um canal. Se as pessoas te questionarem, tu deixar elas no vácuo, não responder, as pessoas vão perder o interesse, né? Então a gente precisa interagir com as pessoas, responder as dúvidas, as sugestões, as críticas que às vezes aparecem. Aí hoje tem uma série de ferramentas, tu tens o Google, né? Que é uma ferramenta de busca, então as pessoas avaliam a tua empresa por ali, tu tem que responder aquelas avaliações. Tu tens o TripAdvisor, que as pessoas também chegam até a tua empresa através daquilo, tu recebe uma avaliação. Então, a gente precisa estar conectado a essas ferramentas, elas são aliadas desde que tu saiba gerencie elas, né? Senão elas podem acabar sendo vilãs. Sim, uma propaganda negativa pro teu negócio, né? Por mais que tu tenha um produto bom, isso aí acaba te boicotando de certa forma, né? Então eu vim para isso, a gente acabou ampliando as unidades, né? Veio os Círculos da Deodoro, depois veio o Food Truck ali na Fernando Osório, há 2 anos veio os Círculos Altos do Laranjal, né? Quando eu cheguei, eles estavam com a obra da cozinha industrial pronta, a gente inaugurou, então há 16 anos tem a cozinha industrial, começamos às 6 da manhã, lá é produzida toda a matéria-prima que é usada nos lanches, né? Então já vai tudo porcionado, temperado, né? O motorista a partir da 1 da tarde começa a carregar para as unidades, para distribuir para as unidades. Então a gente foi ao longo desses anos profissionalizando o negócio. Exatamente. Para atender. E há 16 anos atrás, vocês tinham uma unidade. Uma unidade, os Círculos é o trailer, né? O trailer. Tá. Aí quando a prefeitura foi obrigada a regularizar os espaços públicos, o trailer passou para onde ele está hoje, né? Que era 3 de maio com Santa Cruz. Lá a unidade do meu pai fechou durante a pandemia, porque é uma unidade que depende muito das universidades. Sim. E com as aulas interrompidas, né? Não foi possível a gente manter, não tinha. A gente ficou 6 meses fechados, reabrimos agora em outubro. Estamos de novo nesse momento de incerteza, né, Débora? Que houve esse pico aí aguardando para ver como que vai ser os próximos passos. A gente, essas coisas vão se estabilizar, a gente espera que sim. Mas a gente vai voltar a ter restrições quanto ao funcionamento. Esses 2 anos foram bastante sofridos, assim, com essas restrições. É verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa, então os teus pais continuam ativos, trabalhando, não pensam em se aposentar, em descansar? Quando eles pararam em 6 meses, meu pai tá com 75 e a minha mãe 68. Quando a minha mãe trabalha desde os 9 anos de idade. Meu pai trabalha desde os 14. Então, quando eles pararam, a minha mãe já falava no outro dia assim, quando que vamos reabrir? O meu pai falava assim, não, acho que deu pra mim. Ele falava, acho que vou aproveitar e vou parar. E aí, quando foi pra reabrir mesmo, minha mãe empolgadíssima, querendo reabrir e tal, a vida deles é os Círculos, né? O meu pai dizia que não vou ir, Maria, tu quer ir, tu vai sozinha, é contigo, eu não quero. Acho que não tem que abrir. A minha mãe disse, eu vou abrir assim mesmo, né? Aí ele passou até uns dias sem ir, mas ele já voltou aí de novo, já tá trabalhando. Tá no sangue assim deles, é a vida deles, é aquilo, né? Eles precisam. Eu acho que faz bem pra saúde mental pra deles, eles né? Esse motivo, né, de ir lá e realmente. Os clientes gostam de vê-los, né? Então tem muita gente que vai pra vê-los, né? Exatamente. Assim, fizeram amizade com muita gente. E é legal, né? Tu ir na empresa e tu ver o dono ali, né? É diferente, assim, né? Tu vê um cuidado, tu vê realmente que a pessoa tá ali, não simplesmente tem um negócio por ter. Aquilo faz um sentido na vida dela, né? Eu acho que isso é um diferencial, assim, das empresas familiares, assim, né? Sim. Da nossa, especialmente, a gente tá no dia a dia com as pessoas, trabalhando junto com as pessoas, né? As pessoas, mas por que o Círculos está tanto tempo no mercado? Porque a gente tá ali todos os dias, checando, ouvindo, atento, né? Com tudo que acontece, atento com a equipe, atento com o treinamento, atento na matéria-prima, atento no atendimento.
A gente comete falhas, trabalhamos com pessoas, né? A gente comete falhas, mas o importante é estar atento para cometer o mínimo possível e quando cometer a gente poder, de alguma forma, corrigir para não cometer novamente, né? Persistir. E tu me falou, os funcionários de vocês têm 70 funcionários e são pessoas que estão há anos, muito tempo assim, conosco, há muito tempo, 25 também. Anos, 20 anos, 15 anos, e a gente fala que é um círculo de famílias, né? Porque eu tenho, por exemplo, a gerente do Laranjal, trabalha ela comigo, ela está na empresa, vai fazer 18 anos esse ano, a filha dela trabalha comigo, é atendente na Deodoro, o marido dela é um motorista, trabalha comigo, e a irmã trabalha comigo, é cozinheira na Deodoro. Então as pessoas foram trazendo familiares, a gente tem irmãos, né? Tem marido e mulher, tem mãe e filha, então tem... O engajamento é outro, assim, tem também, funcionário, né? Que a gente viu nascer, praticamente hoje é nosso funcionário, que a gente conheceu pequenininho e que virou nosso funcionário, né? Então, é um motivo de orgulho para nós, e as pessoas, acho que também é importante porque as pessoas se sentem pertencentes àquele espaço, assim, sabe? Sentem orgulho. Eu ouço muito, assim, da minha funcionária, quando, principalmente as meninas da cozinha, falam muito isso, assim. Elas vão fazer um crediário no centro, aí tem que mostrar carteira, o contra-cheque, e aí elas dizem, trabalha nos círculos. Tem gente que diz, que legal, aquele mousse, aquela maionese. Sou eu que faço, tem orgulho, sabe? Tem orgulho de pertencer. Empresa. Bem legal mesmo. Show. E até pensando, claro, tem essa questão toda... Pega uma outra aguinha. Isso, pega uma aguinha, porque... essa questão de vocês estarem junto ali, né, toda a família. Mas vocês já pensaram em abrir uma unidade em outro local? Até porque, né, como eu digo, o Círculos ele é conhecido já não só aqui em Pelotas, né? Então talvez pudesse despertar isso aí, daqui a pouco abrir uma unidade em outra cidade, expandir, assim, ó. Eu tenho uma lista com nomes de pessoas e cidades. Botar uma franquia. Em Bagé eu tenho, né? Eu não vou citar os nomes dos meus clientes assíduos, mas eu tenho em Bagé, eu tenho em São Lourenço, tenho em Porto Alegre, eu tenho em Portugal, eu tenho em Florianópolis, né? Então, assim, ó. Por mim, pela Juliana, a gente já tinha isso no papel ou talvez até funcionar. Meu pai não concorda. Meu pai tem um pouco de medo de expansão, eu entendo, respeito, né? Ele tem muito medo que a expansão provoque um controle desordenado, que a gente não possa mais controlar a qualidade. Exatamente. Então, e a marca é dele, né? Dele e da minha mãe, eu respeito bastante a opinião, uma decisão que tá, por enquanto... existe a ideia, porém ainda não foi... Não consegui convencê-lo ainda. Teve um consentimento de todas as partes. Eu abri outras unidades, ele foi concordando, meio desconfiado, mas foi concordando, eu fui fazendo algumas mudanças, mas em relação a franquias, né, que eu acho que seria um modelo ideal para a gente trabalhar, por enquanto é um projeto futuro. Então, quem quer ter um Círculos aí nessa cidade tem que aguardar. Tem que vir a Pelotas, então. Isso aí, por enquanto tem que vir a Pelotas. Tem que vir a Pelotas. E deixa eu te perguntar, na verdade eu queria que tu contasse também a história da tua irmã, da questão, porque eu acho bem legal. Eu acho que, às vezes, quando tu falou, eu digo, viu, a gente tem pessoas aqui de Pelotas que estão em locais, em posições... No mundo todo, né? No mundo todo, em posições de destaque e a gente nem imagina. E eu acho que esse é o caso da tua irmã. Eu digo que a minha irmã é o cérebro da família, né? Eu falei, eu sou o braçal. E a minha irmã é o cérebro. Quem mandou não estudar, né? Eu falo assim. A minha irmã, ela estudou na antiga escola técnica, agora é IFSU. Era escola, depois passou para Cefet, agora é IFSU, que a gente é mais antiga, isso, né? Sabe toda... E ela fez eletrônica aqui, né? Um curso que é ainda, né? Cursos de eletrônica e de engenharia ainda são muito masculinos, né? Sim. E aí ela queria fazer um curso na universidade que só existia em Florianópolis. Aí ela foi para estudar na Federal em Florianópolis, acabou não passando para o curso que ela queria, fez um outro curso, mas gostou muito. Ela formou-se em engenharia elétrica, né?
Da engenharia, ela já engatou um mestrado lá em Florianópolis também, conseguiu uma bolsa, virou bolsista, concluiu o mestrado. E aí a minha mãe, especialmente, queria, claro, a filha embaixo da asa, como todas as mães, né? Sim. Queria muito que a minha irmã voltasse para Pelotas, né? E aí abriu um concurso para ser professora da universidade aqui da Federal. A Universidade Federal estava criando o curso de engenharia eletrônica, se eu não me engano. Precisava de professores, e a minha irmã veio fazer o concurso e foi aprovada no concurso. E aí minha mãe estava felicíssima, finalmente as duas filhas iam estar em Pelotas, e aí minha irmã ia voltar para Pelotas também. Paralelo a essa seleção para a universidade aqui, ela estava fazendo uma seleção para um doutorado no Canadá. E aí já estava aqui quase na época dela entregar a documentação aqui para o FEPEL, quando chamaram ela para o doutorado. Ela abandonou a vaga aqui e foi fazer o doutorado no Canadá. Ficou no Canadá, fez o doutorado, chegou a voltar para o Brasil, trabalhou em Florianópolis, que é a segunda cidade dela. Ela tinha um sonho de trabalhar num instituto de neurociência que funciona em Natal. Ela queria trabalhar com um profissional bastante renomado, né, que trabalha lá, chegou a trabalhar lá, voltou para Florianópolis. Ela foi contratada pela Google. Aí ela ficava 3 meses em Florianópolis, 3 meses nos Estados Unidos, né, prestando serviço para a Google. Na realidade, ela não era funcionária da Google, ela prestava serviço, né, uma terceirizada, até que ela decidiu então retornar para o Canadá, porque em termos de opções de trabalho, teria mais opções mais voltadas para a área dela, né? E aí o ano passado, então, ela foi contratada pela Apple, né? Ela é cientista sênior da Apple, trabalha com a parte de inteligência artificial. Hoje ela está no Canadá, mas a Apple já sinalizou que ela vai ter que se mudar para os Estados Unidos. Ela trabalha em home office hoje, né? E era a terceira seleção que ela fez. Acho que essa questão de resiliência tá meio que no sangue assim, da família. Terceira seleção era um sonho, ela queria muito trabalhar para essa empresa, né? Ela tá muito feliz, a gente tá muito feliz por ela, assim, muito orgulhoso, né, da capacidade de trabalho dela. Ela veio agora, a gente ficou toda a pandemia sem vê-la, né? E ela veio finalzinho de novembro, ficou uma semaninha só com a gente, por conta do trabalho, ela teve que retomar. E aí ela mostrou no Apple Watch lá o trabalho que ela estava desenvolvendo, bastante interessante para pessoas que ou não têm uma mão, ou têm dificuldade motora, poder trocar, manipular as funções do relógio da Apple, sem ter que usar o touch, sem ter que tocar no celular, só mexendo nos dedos, consegue mudar as funções do... Então ela está trabalhando nesse projeto, a gente está muito orgulhoso realmente dela, assim, né? É uma cidadã do mundo, né? Sim, ela se foi, né? Assim como ela também tem bastante orgulho do que a gente construiu aqui, né? E obviamente que a gente sente falta dela, né? Sim. Mas a gente tá feliz que ela tá correndo atrás do sonho dela, tá trabalhando no que ela gosta. De destaque, uma empresa, imagina, que é uma referência no mundo, né? Então isso é muito bacana e eu acho que serve de motivação para, né, todos nós que estamos aqui. Às vezes a gente desiste fácil, né? Na verdade, às vezes a gente põe as barreiras mesmo ou nem começa, de tentar. Nem começa. Exato, a gente já começa a ver problema e não vai, e a gente vê que toda posição que requer que tem um sucesso, um destaque, teve um esforço. Teve um esforço, teve uma caminhada, teve a parte que ninguém viu, do choro, do tentar, não vou conseguir, mas a gente sabe que se tu persistir, se tu permanecer, se tu realmente dar o teu melhor também, né? Porque não adianta tu querer fazer mais ou menos e querer grandes resultados, mas fazer o teu melhor, tu vai conseguir, né? Eu sempre digo, eu acho que a chave das pessoas de sucesso é tu tentar ser um ser humano melhor um pouquinho a cada dia, né? A gente, como eu falei antes, a gente comete falhas, né? A gente tem as nossas potencialidades, mas também tem as nossas deficiências, né? Então, a gente tem que aprender a minimizar, né, para reconhecer, né? Minimizar essas deficiências, potencializar o que a gente tem de melhor e correr atrás, batalhar, arregaçar as mangas e trabalhar, né? Acho que hoje a gente tem uma vida que eu digo mais confortável, né, do que a gente tinha. Eu conto sempre uma coisa que parece tão simples, né? E quando eu vejo meus funcionários, assim, quando eles adquirem alguma coisa, ou compram a sua casa, ou trocam de carro, ou compram a sua moto, ou fazem uma viagem, é como se eu tivesse, de alguma forma,
realizando um sonho meu, né? Indiretamente participando daquele sonho, né? Eu conto sempre uma coisa. Meus pais tentaram muitas coisas, né? Minha mãe teve horta, vendia coisa em casa, plantava, como ela vem da zona rural, ela tentou ter horta, e eles tentaram criar frangos para bater. Então onde seria a nossa sala, a nossa casa, era um aviário. Passava o dia inteiro ouvindo aqueles pintos, né? A gente passou por tudo isso, né? E quando estava próximo da minha formatura, porque o que era uma queixa minha e da minha irmã? Quando começou os círculos, e aí as coisas foram, né? Foi indo e foi a primeira funcionária, começou a vender um pouquinho mais. Nós tínhamos uma ilusão, eu e minha irmã, vamos melhorar de vida. Sim, agora né? A nossa casa vai melhorar, a gente vai ter uma roupinha mais legal, né? Isso de alguma forma. E o que meu pai e a mamãe fizeram? Todo real que entrava, eles reinvestiam no negócio. Eles não tiravam nada para eles. A gente não fez uma viagem, a gente não comprou nada para casa, até que eles conseguiram comprar um trailer maior. Porque aquele trailer era bem sucateadinho, já era bem pequeno, né? De novo, pagaram em 3 anos o trailer novo, né? E era uma máquina nova, e era uma pintura pro trailer, e era um uniforme pros funcionários, e nada pra gente. Aí o ciclo começou em 91. Quando chegou em 2000, eu ia me formar na faculdade. Eu já tinha 9 anos de círculos, né? E aí minha mãe disse, tá na hora da gente dar uma reformadinha na casa. A nossa casa não tinha nunca nem sido pintada, só tinha reboco, não tinha nem sequer piso. 9 anos já de círculos. Né? E aí a minha mãe fez uma reforma na casa, a gente pintou a casa, colocou piso, e a minha mãe comprou o primeiro sofá da nossa casa. Eles nunca tinham tido sofá, a gente nunca teve sofá. Imagina. Imagina. E hoje em dia as pessoas querem começar começar já ter o resultado, e a primeira coisa que pensa é já, vou comprar um carro, vou viajar, enfim, não constrói, né? Não faz aquilo, né? Realmente se solidificar para depois começar colher os frutos. Colher os frutos. Não, e viver de uma forma, meu pai fala muito isso, assim, né? Com os pés no chão. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Quem esperava, por exemplo, uma pandemia? Ninguém. Né? O movimento caiu menos da metade. Sim. O que fazer com um monte de funcionários? A responsabilidade que a gente tem com essas pessoas, como sustentar essas famílias, né? Então tem que ter os pés no chão, tem que saber que tu tem que, né? Despesas que vão vir. Né? Não é só o hoje, pode que amanhã quebrar uma máquina, né? Pode ter um pano elétrico e queimar os equipamentos, então tem que estar preparado, tem que ter uma estrutura, né? Então acho que a parte psíquica também é bastante importante de ter um equilíbrio emocional, né? Sim, te conter, saber, né? Ter os pés no chão. Emoção, né? Não agir só na emoção. Ver daqui a pouco o valor entrar e pensar, nossa, agora... Hoje em dia as coisas estão mais equilibradas, estão melhores, a gente, né, já sabe como é que funciona melhor isso. Uma experiência. Bom, aí é a hora de ter o equilíbrio. Aproveitar também, né? Que também é importante para a saúde mental, de ter o teu tempo de lazer, o teu tempo de descanso. Sim, né? Desfrutar, né? Quando eu cheguei a Pelotas, os meus pais trabalhavam de segunda a segunda, não tinham folga, continuavam fechando 4, 5, 6 da manhã, trabalhavam feriados, né? E eu comecei a tentar podar isso, né? E mostrar para eles em números que não valia a pena. Eles pagavam tanto de hora extra para as pessoas e não vendiam um lanche suficiente para pagar aquelas horas extras. Sim, o custo que tinha para manter aberto e daqui a pouco perder de ter um descanso. Exatamente. E aí voltar com mais, né, vontade, até porque a questão não é, a gente fala, né, não é correr rápido, é ser constante. Ser constante. Né? Permanecer. Um dia de cada vez. Isso. Um dia de cada vez. Meu pai fala sempre uma coisa, não sabe engatinhar e quer correr. Né? É isso aí. Passa por todos os passos, né? E passa por todos os passos e não esquece sempre de olhar para trás, de onde tu veio. Sim, né? Isso aí, valorizar as raízes de onde tu veio, né? A tua história, para seguir adiante. Para avançar. Juliana, eu acho que é isso, acho que deu pra gente, né, conhecer bastante a história dos círculos. Tenho certeza que tu tem muitas histórias nesses 30 anos de empresa, nesse período todo também que tu tá
à frente aí junto com os teus pais, mas eu creio que já deu pra gente, né, conseguir ver, entender, ter uma noção de como se formou essa empresa, e eu tenho certeza que muitas pessoas aí conheceram, tem gente que já conhece com certeza essa história, mas outras pessoas e tantas que vão ouvir vão conhecer e vão saber. Primeiro porque é uma empresa tradicional de lanches, e para você que não sabe, Pelotas tem os doces de Pelotas que são tradicionais, tudo, Ótimos, né? Ótimos, mas em Pelotas os lanches é uma outra tradição tão forte também. E isso não falo por mim, assim, por querer, sou pelotense, quero puxar a brasa. Não, tu vai em outro local, fala com pessoas de outro estado, os lanches de quem teve aqui fala, os lanches de Pelotas é diferente. Então, não é uma coisa que a gente tá falando de uma empresa realmente que se consolidou num ramo que é realmente muito competitivo e que as pessoas também entram muito fácil, assim, no sentido de terem o acesso a entrar. Agora, permanecer, né, e ficar e se consolidar, que é o diferencial, né? Eu quero muito agradecer a oportunidade, sempre é um prazer falar do Círculos, falar da minha família, convidar aí quem não nos conhece, está nos assistindo para vir, estiver a Pelotas, vai ser um prazer recebê-los, né, e deixar essa mensagem, assim, que a gente tem que ter sonhos, né, mas que a gente tem que arregaçar as mangas para conquistar os sonhos, né, não dá para ficar sentado em casa esperando as coisas acontecerem. As oportunidades surgem, mas a gente tem que valorizar as oportunidades. Te trouxe uma lembrança, tá? E esse livro aqui foi escrito nos 25 anos do Círculos, ó. A saga da família que acreditou em um sonho, conta a nossa trajetória. E esse aqui é a caneca que a gente fez em comemoração aos 30 anos do Círculos. Ó, gente, a caneca, o livro que conta a história. Lá também no evento que teve, a Juliana contou, né, que a mãe dela estava indo pro autógrafo, né? Isso, na Feira do Livro, né? E aí a Juliana tava preparando, tipo, daqui a pouco não vai ter um público, assim, né, que pra eles não ficarem, né, chateados. E ela falava, né, poxa, pra alguém que não teve alfabetização, né, que não sabia nem, né, ler, enfim, estar numa feira do livro, autografando o livro da história, né, do empreendimento, já tava no lucro já, né? Foi bastante emocionante mesmo, assim. Carlos Tim, autor pelotense aqui, que foi nosso parceiro. Falar também do Ivan Pons, que é outro grande empreendedor, já fica a dica para tu conversar com ele, que ele é ótimo, tem uma história incrível. Ele e a equipe dele que criaram o logo alusivo aos 30 anos do Círculo, está na nossa caneca, estampou também camisetas e bonés que a gente fez no ano passado. Isso também é uma grande dica para quem está empreendendo, fazer boas parcerias. Legal, né? Se associar às pessoas que te colocam para cima, que te fazem crescer, querem crescer junto contigo. E tanto o Carlos Tim quanto o Ivan Pons são duas grandes referências, vale a pena conversar e conhecer o trabalho deles. Com certeza, com certeza. E eu disse pro pessoal, assim, a gente vai estar conversando, eu pedi indicações de pessoas, porque é isso aí, né? Tu conhece alguém, eu daqui a pouco não conheço, com certeza, nem 1% de pessoas aqui em Pelotas que tem uma história legal para contar, então eu conto com essas indicações, conto com vocês também para indicarem. Indiquem ali, Débora, conversa com aquela pessoa, ou empresa, ou uma história de vida, às vezes um depoimento, uma superação. A gente não sabe, né? Eu acho que com certeza a gente tem muito a aprender e na nossa cidade a gente tem muita riqueza, assim, nesse sentido. Então tá, muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço, até uma próxima. Obrigada. Tchau, obrigada, pessoal. Até mais, tchau.